Mestre amado Jesus, nessa noite, mais uma vez, estamos aqui reunidos em seu nome. Agradecidos que estamos por podermos estar aqui juntos com a equipe de André Luiz, o nosso querido médico do plano espiritual. Nós pedimos nessa noite, Senhor, um pedido especial à equipe médica aqui presente. Cada um de nós tem as suas necessidades físicas e espirituais. E como médico, Senhor, do mundo maior, nós sabemos que o processo de cura começa no nosso espírito. Nós pedimos que nessa noite, não só nesse trabalho, mas que durante a noite de sono, que todos nós possamos ser tratados, Senhor, de uma forma profunda, em todas as amarras que nós trazemos de passado, doenças atuais que foram causadas por nós mesmos no passado, em outras vidas. Que pela tua misericórdia, Senhor, que nós possamos ser cuidados e tratados de acordo com a tua vontade e o nosso merecimento. Nós pedimos ainda, Senhor, que nós possamos colocar um copo de água nessa noite para ser fluidificada. E que nesse copo de água possa ser colocado para cada um de nós aquele remédio necessário para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Amém. Bom, queridos, esse capítulo fala de novo sobre a prece e na conversa que a gente ouve com Druso, entre Druso e André Luiz, a gente vê mais uma vez a análise da colheita de tudo aquilo que a gente fez. Ele lembrando a gente da lei de causa e efeito, de que se nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos fazer as nossas escolhas hoje, assim como pudemos fazer no passado, cada um de nós é responsável pelas decisões que tomamos. Nessa noite, ele comenta em duas áreas que ficam adjacentes à mansão da paz. E esse estudo da causa e efeito, da lei de causa e efeito é tão importante para eles, lembrando que André Luiz está aí nessa tarefa para trazer a mensagem do plano espiritual para nós. Ele está relatando e eles deixam isso muito claro. O que a gente está vendo são entrevistas com dirigentes, com mentores do plano espiritual maior, explicando nós o processo reencarnatório e o processo de resgate, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Então, quando a gente escutar esse capítulo, não vamos pensar na história do livro, vamos lembrar de que esse é um momento de aprendizado, de entendimento para cada um de nós. É uma lição que nós estamos recebendo para que a gente possa abraçar as nossas dores e aceitá-las, não como sofrimento, mas como libertação. Libertação das amarras que a gente tem de passado, as algemas que nós mesmos criamos para as nossas vidas. Mas que se hoje a gente tiver um comportamento bom, em paz, com resignação, com paciência, o amanhã vai ser bem melhor. Então, primeiro ele fala
capela, né? Então, não sei se vocês se lembram, mas a gente viu que existia uma igrejinha dentro da Mansão da Paz. E ele fala que aquela igreja que existia dentro, onde eles faziam a prece 2 vezes por semana, funcionava como coração. Então, o coração é o quê? É aquele elemento que distribui a energia, o sangue, a vida na casa inteira. Aí, de novo, a gente vê a importância da prece. Não a prece decorada, não a prece obrigada de horário, de dia, a prece sentida. Isso da gente lembrar de mandar o WhatsApp para Deus, né? Falando, eu tô aqui, eu tô precisando de ajuda, tô com saudade, conversa comigo. E abrir as portas de diálogo com Deus. Isso é prece. Não precisa complicar. Então, cada vez que a gente abrir um Facebook, cada vez que a gente abrir um Instagram e querer se conectar pelo mundo, pelo social media, vamos lembrar também a importância de se conectar com Deus. Nesse caso, essa capela que fica adjacente à mansão, ele fala que ele faz a comparação das mãos. Então, se a igreja interna funcionava como o coração que dá vida para casa, esse lugar é onde acontece o trabalho, a ajuda. E a forma como ele descreve essa capela mostra para a gente alguns dos aspectos importantes da característica da prece. Principalmente se a gente pensar na simplicidade do lugar. Então, quando a gente faz aí uma comparação com a nossa prece, ela não precisa ser longa, ela não precisa ser com palavra rebuscada, ela não precisa ser decorada, ela precisa ser simples. E ela precisa sair do nosso coração. Com humildade, com simplicidade. Outra coisa que a gente vê que é muito importante nessa capela é lembrando que no plano espiritual as formas de pensamento são criadas muito mais facilmente. A gente percebe mais claramente o efeito do nosso pensamento porque a matéria é muito mais eterizada. E as formas de pensamento não só elas acolhem os altares que estão vazios, mas são populados pela mente de cada uma das pessoas, com aqueles santos, com aqueles espíritos, com aquelas figuras com quem elas tinham fé, respeito, que pediam ajuda, mas também essa forma de pensamento se transforma em música. Olha que coisa importante. Então, a gente sempre pensa em forma de pensamento como sendo aí somente no aspecto da visão. E aqui ele está falando da audição também. Olha só que ensinamento importante aqui para a gente. Que através dos pensamentos bons, a gente enche a nossa vida de música doce. E essa música, ele fala, é tão emocionante, é tão cheia de luz, que deixa ele emocionado. O ambiente se transforma. As pessoas que estão dentro dessa capela são não só os desencarnados, mas encarnados como nós, que de alguma forma tem uma ligação com esse centro emergencial na área umbralina e que vão até lá para pedir ajuda. Mas aí é pedir ajuda, mas sem revolta, sem desespero, trazendo dentro do coração aquela confiança, aquela fé. Isso é outra forma importante da gente colocar na nossa prece. Essa é fazer a prece como aquela criança que estende a mão e pede ajuda, não como aquela que quer ensinar, não como aquela criança mal educada, cheia de vontades, que quer mandar em Deus. A gente se colocar no papel de aprendizes, no momento da prece, nos entregando, confiando, sabendo que Deus é Pai, que é Pai de infinito amor, de infinita misericórdia.
e que todas as vezes que a gente pede ajuda, a ajuda vem. A gente já viu nos capítulos passados essa prova, que mesmo pela inconsciência, indiferença, imaturidade de nós todos, a ajuda existe. Mas para que a gente receba essa ajuda, é necessário a sintonia, como a gente vai ver mais adiante. Outra coisa que ele fala nessa prece, dessa capela, que eu acho que é um assunto muito atual, é o respeito a todas as religiões, todas as crenças. A gente vive hoje num mundo em que parece que o preconceito vem sendo acordado. Esse preconceito que aparentemente já tinha sido enterrado há décadas atrás, de repente a gente tem preconceito por culturas, por sexo, por opção sexual, por religião. E a gente tem que entender que precisa ter respeito. A gente pode até não querer aquilo pra gente, mas é necessário a gente respeitar a opção do outro. Nesse caso, ele fala todas essas religiões que estão aqui dentro, elas estão ligadas a Deus. São pessoas que vêm pedir por outras ou por si mesmas, mas com amor, com uma boa intenção. E é isso que importa, né? A gente saber respeitar, não importa se nós somos espíritas, protestantes, judeus, muçulmanos, enfim. Todos nós temos uma base fundamental em comum, que é nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E esse Pai trata todos nós, encarnados e desencarnados, bons e maus, com o mesmo amor e com o mesmo carinho. Dentro mais para frente a gente vai falar um pouco mais do que acontece dentro da capela, mas agora indo para o parlatório. A primeira coisa que eu fiz foi entender o que é um parlatório. Parlatório é um lugar onde as pessoas ficam falando ao mesmo tempo. E aí algumas das fotos que eu vi na internet do parlatório, parece aquela, por exemplo, várias vezes eu vi aquelas salas onde normalmente a gente vê nas prisões em que os familiares vão conversar com os detentos através de um vidro, por telefone. Então a gente vê que é um lugar com muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Aí, nesse lugar, ele já faz uma descrição completamente diferente da capela. E ele fala, é um lugar separado, e depois da capela. A gente já vê uma perspectiva diferente do comportamento das pessoas. Em vez delas estarem em paz, rezando em paz, elas estão fora de controle, elas estão desequilibradas, elas estão desesperadas, elas estão chorando. E essa sintonia mental desequilibrada não só atordoa elas próprias, todos que estão ali. O André Luiz fala, eu chego lá, eu não consigo nem descrever, assim, as pessoas modificadas, ele entra em choque, demorou um tempo para ele conseguir se acostumar com a nova realidade, apesar de só ter passado por uma porta. Não só elas desequilibram o ambiente, mas com essa sintonia, elas também alteram muito o seu perispírito. E ele chega a descrever alguns dos espíritos que estão ali como que mãos ressecadas, como garras. A gente sabe que André Luiz não fala nada sem uma razão de ser. Por que será que ele falou das mãos, né? Se ele fez inicialmente que a capela era as mãos, os braços da mansão, simbolizando a caridade, quando a gente pensa no simbolismo de uma mão ressecada, a gente pensa numa pessoa que não sabe dar, numa pessoa egoísta, orgulhosa. E quando a gente vai ao fundo no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, a gente aprende com Allan Kardec
que a base, o início de todos os nossos vícios, de todos os nossos defeitos, começam pelo orgulho, pela vaidade. Então, olha só que metáfora interessante que ele faz, né? Não metáfora, mas a escolha dele de se apegar às mãos e mostrar que elas são ressecadas como garras. A aparência do local é horrível, é escura. A atmosfera é pesada. E é interessante, eles perguntam, puxa vida, mas por que os que estão aqui, nesse parlatório, nessa confusão, nesse lugar horroroso, por que eles não vão para a capela? Porque eles têm medo da luz. Olha só. Quando a gente vê, quando a gente escuta no Evangelho nós acendermos a própria luz, significa isso, que acendendo a nossa própria luz, a gente afasta as trevas. Quando a gente acende a nossa própria luz, nós mudamos a nossa sintonia, nosso pensamento, as nossas companhias e nos ligamos a coisas melhores, a espíritos melhores. Quando a gente acende a nossa própria luz, a gente ilumina não só a nós mesmos, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. A gente transforma o ambiente que a gente está. A gente cria luz, mas como a gente viu na capela, a gente também cria música. E é por isso que é bom estar perto de pessoas que pensam bem, pessoas que são otimistas, pessoas que fazem o bem, porque elas trazem essa aura doce de luz que afasta as trevas. Bom, aí ele fala de algumas equipes, e é interessante ele falar da equipe de Bezerra de Menezes. Para quem não sabe, Bezerra de Menezes é conhecido como médico dos pobres. Ele é um dos pilares da doutrina espírita. Ele foi presidente da FEB no século passado. E como ajudou muitas pessoas, ele continua ajudando depois que foi para o plano espiritual. Então a gente vê que ele é da equipe de Jesus. Ele é aí um dos fundadores do espiritismo no Brasil. E no caso dele, por esse comportamento tão bacana, tão fiel que ele teve durante a sua vida encarnado na Terra, no Rio de Janeiro, a gente vê que ele continua esse mesmo trabalho no plano espiritual. E aí a gente vê um assunto semelhante ao que nós conversamos na segunda-feira, no estudo do Evangelho do nosso grupo, que era a onipresença, né? Então ele não consegue ajudar todas as pessoas ao mesmo tempo, mas ele tem centenas de missionários da luz que trabalham em nome dele, que pelo pensamento dele, ele consegue ajudar todos eles. Então não é que Bezerra de Menezes se divide em 200 pedacinhos. Não, ele continua sendo ele. Pelo pensamento dele, como raio de sol, ele ilumina todos. E pelas mãos dos missionários dele, por médicos como ele consegue ajudar todas as pessoas que pedem ajuda. Então, para nós que estamos passando por algum tipo de doença física, por algum tipo de obsessão profunda, porque a gente sabe que Bezerra é um trabalhador muito forte da área de desobsessão também, a gente lembrar de pedir ajuda. Porque o bem que ele fez, ele continua fazendo. Aí André Luiz aprende mais uma coisa importante, que lembra a gente da parábola dos talentos. Como Bezerra de Menezes fez muito, aproveitou seus talentos, ele recebeu mais talentos. Então, por causa do seu merecimento, do trabalho, do histórico que ele construiu enquanto estava encarnado na Terra, ele volta para o plano espiritual e recebe uma missão de Jesus.
de ter uma equipe de médicos trabalhando junto com ele para ajudar os doentes que pedem ajuda. Então, a gente ter certeza, ele fala de centenas de missionários. E a gente sabe que essas equipes desses mentores, a equipe de Emmanuel, que também é responsável pelo nosso trabalho, a equipe de André Luiz, que também é responsável por esse trabalho, não é uma pessoa. A gente pode ter certeza que quando nós nos encontramos aqui às quartas-feiras, às 7h30 esses missionários da luz estão aqui conosco. E da mesma forma que a gente vê nos livros de André Luiz, eles cuidando, dando passes magnéticos, equilibrando os nossos chakras, acalmando os nossos órgãos, isso acontece com a gente aqui também. Bom, ele dá um exemplo da prece de uma mãe que chama sempre a atenção da gente, né? Com respeito a todos os pais, mas é sempre a mãe rezando, não é o pai rezando, né? Interessante isso. E a gente vê aí ela imaginando Nossa Senhora com Jesus, ela chorando a morte de Jesus. E quando eu pensei nisso, a imagem que me veio foi da Pietà. No caso dela, uma lição importante que a gente vê é que esse amor enorme que ela sente pelos filhos não tira dela a capacidade de enxergar os erros deles. Então, amar não significa a gente acolher e concordar com os erros dos filhos. Não. A rogativa tem que ser a ajuda, o amor tem que ser um amor educandário, que ajuda o crescimento, o despertamento consciencial dos nossos filhos. Ela sabe, ela mesma fala, eles são criminosos que estão sofrendo nas áreas infernais, porque eles não sofreram pela justiça dos homens. E aí a gente vê, se a justiça aqui da terra é falha, porque os homens são falhos, e a gente sabe disso, a definição de certo e errado para os homens é muito diferente da definição de certo e errado de Deus. A justiça de Deus, a lei de causa e efeito, ela também é onipresente. Onde quer que nós vamos, ela não tem limite de espaço e de tempo. E uma coisa importante é que essa mãe, ela vê essa maldade, essa incúria dos filhos, como uma doença. E a gente já viu nos capítulos anteriores, principalmente no livro anterior, No Mundo Maior, que faz a análise da loucura sobre o prisma espiritual. A gente entendendo que toda doença começa no espírito, que o mal é simplesmente fruto da ignorância. Daí a importância da gente estudar, da gente aprender, da gente querer saber mais, cada vez mais. Porque quanto mais a gente aprende, menos a gente erra, menos a gente se revolta, mais a gente se aceita e aceita as situações que a gente passa. Aí vem que a gente já falou várias vezes, que cada um de nós vive nas próprias edificações. Então, peraí, quer dizer que a minha vida é resultado daquilo que eu construo? Sim. Quer dizer que a minha felicidade é resultado das minhas escolhas? Sim. Quer dizer que a minha doença é resultado das minhas escolhas? Sim. E a gente vê que essas escolhas, nesse capítulo, mais uma vez, ele mostra pra gente que começa pelos nossos pensamentos. Então, a importância da gente vigiar, da gente não deixar a peteca cair, pra gente não desanimar, não se desesperar, pra gente escolher as palavras que nós usamos, pra gente vigiar não só a nossa conduta, mas o nosso pensamento, sabendo que o tempo inteiro nós estamos construindo a nossa realidade. A nossa realidade, a nossa saúde física
mas principalmente a nossa saúde espiritual. Todo bem que a gente faz, a gente já está vendo aí, conta em nosso favor, sempre. Então, a gente lembrar, às vezes esse bem pode ser escutar o outro, pode fazer uma visita para alguém que está doente, pode ajudar uma pessoa que necessita de ajuda, não importa, pequeno ou grande, a gente tem que saber que todo bem que a gente faz está contando na nossa continha bancária. E que essas coisas boas que a gente constrói, elas vão estar sendo carregadas dentro da nossa malinha de viagem para o plano espiritual maior. Então, quando a gente morrer, essa vai ser a nossa bagagem. As coisas boas e as coisas ruins que nós construímos, que nós fizemos pro. E aí a gente pensar se a gente quer carregar uma mala mais pesada ou uma mala mais leve. A gente já viu nos capítulos anteriores que cada um de nós recebe lá, ou tem no plano espiritual, um dossiê mais completo do que o da FBI, que descreve os mínimos detalhes o nosso comportamento nos momentos bons e nos momentos maus. Então, quando a gente vem e questiona, puxa vida, mas eu sofri isso a vida inteira, porque isso tudo está acontecendo comigo? Por que eu não consigo voltar e ser feliz? Por que eu não consigo encontrar os meus entes queridos? Aí eles vêm e mostram pra gente, olha só, Ana, você não soube valorizar a sua família, você não cuidou da sua saúde, você enganou seu marido, seu filho, seu pai. E aí eles mostram pra gente, sim, livre-arbítrio, cada um de nós pode fazer o que quiser, tudo é possível, mas nem tudo nos convém, porque a colheita é obrigatória. Toda semente que a gente planta significa todas as ações que a gente tem, cada ação é uma semente, ela vai dar algum tipo de fruto. Então, uma avaliação importante para a gente ver é olhar para o jardim da nossa vida, para o nosso quintal, e ver que tipo de árvore que está crescendo. Como é que está a terra? Se a gente está cultivando a nossa terra, botando fertilizante, arando, regando. Como é que estão as nossas sementes? Que tipos de sementes estão sendo plantadas e como elas estão sendo regadas, cuidadas? Dentro do nosso campo íntimo, né? E ele deixa claro que, sim, nós conseguimos mudar a nossa vida. Isso parece até título daqueles livros de autoajuda de hoje em dia. Quando ele fala que a gente cria o nosso destino, ou que a gente modifica através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos, ele quer dizer que todo dia é dia de mudança. Todo dia é uma chance que a gente está tendo para fazer as coisas ficarem melhores. Que está em nós esse poder. E muitas vezes a gente vê que a gente acaba não acreditando nesse poder que a gente tem. Se esquecendo que Jesus falou, vós sois deuses. Nós todos criamos. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas para isso é preciso ter fé. Né? Então, para a gente encerrar o estudo de hoje, a primeira coisa que eu queria falar, para a gente pensar a gente viu dentro da capela as pessoas criando as imagens que estavam dentro delas. E eu queria que hoje à noite a gente pensasse qual é a imagem que a gente carrega dentro da gente. E descrever essa imagem e ver se é essa a imagem que eu quero. Qual é a forma? Qual é a cor? Qual é o cheiro? Qual o tamanho? O que essa imagem me faz sentir? E se essa imagem não me fizer eu me sentir melhor, está nas minhas mãos, no meu livre-arbítrio de alterar. A segunda coisa que eu queria para a gente pensar é, se eu olhar hoje para o meu dia, que formas pensamento eu criei? Desde a hora que eu acordei. O que eu pensei? Eu acordei feliz, eu acordei reclamando, eu estava otimista,
eu estava me sentindo desesperada, impaciente. Essas formas de pensamento, elas são carregadas por nós, pela nossa sintonia. Elas são acumuladas. Tanto pode ser um saco de feira de flores, como pode ser um saco de feira de fruta podre. O que é que tem dentro do meu saco? E se eu olhar para essas formas de pensamento que eu plasmei durante o dia todo de hoje, e eu achar, puxa vida, só tem fruta podre, então abre o lixo e joga fora. E pensa, qual é o pensamento que eu preciso plasmar para que eu tenha saúde física e a saúde espiritual. E a terceira coisa é a gente lembrar da prece. A prece, que é o nosso WhatsApp de linha direta, que mesmo quando o Zoom não funciona, o WhatsApp funciona. Independente se a gente está no mesmo país, no mesmo fuso horário. A prece tem que ser simples, mas tem que ser sentida. Ela precisa ser feita com as palavras, mas principalmente com o pensamento. Não adianta eu fazer um Pai Nosso decorado, mas está pensando qual é a comida do jantar que eu tenho que fazer. Então a gente está no momento. Lembrar de estar presentes no momento da prece, no momento dessa ligação com Deus. Para que a ligação seja bem feita e ele consiga escutar o que a gente está falando, né? Assim como a gente consiga escutar o que ele está falando. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Agora vou abrir para as perguntas, vou tirar todo mundo do mute. Quem quiser fazer algum comentário, todo mundo fora de mute. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Oi, Cássio. Oi. Naquela parte que eles estavam na capela, eu entendi que lá é um lugar de vários. Assim, depende da religião que a pessoa tem, a pessoa vai praticar a religião que ela conheceu quando ela estava encarnada aqui, aquilo que ela acreditava. Então, se a pessoa for budista, vai ser um. E assim por diante. É isso mesmo? É isso aí. Uhum. É isso aí. E aí a gente vê que a simplicidade do local está simbolizando exatamente a simplicidade da mensagem de Jesus, que é a mensagem do amor, né? Então, dependendo da minha fé, se a minha fé é de ter santo, de ter vela, de ter Buda, é isso que eu vou estar enxergando. Mas não é isso que importa. O que importa é essa ligação com Deus. A vontade, isso da gente estar com o coração tranquilo, sem desespero, acreditando, com fé e pedindo ajuda. E isso é libertador também, né? Porque eu acredito que tem algumas pessoas que, quando começam a praticar a doutrina espírita, elas fazem, elas acham que seguindo só os rituais, né? Elas já estão cobertas, e não é, né? É botando em prática aquilo que te ensinam, né? No código lá de moral e tudo. É isso aí. Isso serve para tudo, né? Não adianta a gente pagar o dízimo, não adianta a gente dar todo o nosso salário, se a hora que eu saio de casa, ou mesmo dentro de casa, eu não consigo viver aquilo que eu estou aprendendo de bom. Ana. Oi, Cris. Oi. Essa parte, né, claro, do pensamento é algo assim, está sempre, claro, falando no livro do André Luiz, repetindo, para que a gente não só acredite, mas consiga praticar. E nos livros da Joana de Ângeles são, assim, é fantástico o que ela coloca, e principalmente no que eu estou assim, lendo, e comparando, né? Assim, o livro do André Luiz que ele mostra ali, está acontecendo, e ela falou uma coisa muito interessante que é no livro, que é Health and Consciousness, que é saúde e consciência.
que a gente quando a gente decide mudar a nossa atitude mental, né, começar a renovar e construir a vida de maneira positiva, mudando o pensamento, porque tal, que a gente ainda vai receber, é claro, as reações, né, digamos, né, de ações, né, do passado que a gente prejudicou, que a gente não agiu de acordo com a lei de Deus, né, que a gente tem que reajustar, e pensamento. Quer dizer, o pensamento ruim que eu emiti, que eu gerei um mês atrás, eu não sei, eu ainda vou receber, claro, isso não é uma, né, matemática, depende de mim, de toda a situação, mas eu achei isso assim, muito interessante, porque a ação e também o pensamento. E aí, à medida que a gente vai renovando, porque eu decidindo começar emitindo só, então é como se vai limpando, né? Porque você está renovando, você não está mais gerando toda aquele pensamento. Então, assim, no futuro, cada vez mais o que vai acontecer? Você vai colhendo aquela positividade, aquela energia de amor, né? Eu achei muito assim, interessantíssimo, né? É como se a gente estivesse carpindo o nosso quintal, né? Então, a gente carpe um pouco. Cada vez que a gente faz uma coisa boa, a gente vai tirando mais erva daninha, mais erva daninha. Elas continuam aparecendo, porque a gente não carpiu antes, né? A gente não cuidou do solo. Então, aqui nasce, né? Você tá com a graminha verdinha e de repente você vê, aparece um monte de plantinha que você não queria. Aí você vai lá e tira. Aí aparece outra. Foi de outro momento que você não cuidou bem do seu jardim. Mas já vai diminuindo. Vai, é como um limpa, né? Vai limpando. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Não. Lúcia, você quer falar? Acho que dá para te ouvir. Vou tentar, então. Enquanto a gente estava aí recordando com o André Luiz a importância da prece, eu voltei ao passado e me lembrei daqueles colégios religiosos, colégios de freira, de padre, com internato, que os alunos eram convidados a fazer prece antes da refeição, no fim da tarde, antes de começar qualquer atividade. Né? E isso acabou se perdendo com o tempo no mundo materialista. Mas nós que estamos agora com a consciência alertada, precisamos reforçar o nosso hábito da prece. Eu não sei com relação a vocês, mas eu confesso que eu mesma não faço prece antes do almoço, antes do jantar. E veja, canalizar energias positivas para o nosso alimento, agradecer que a gente tem comida quando tem tanta gente passando fome no mundo. Então, eu prometi para mim mesmo que eu vou fazer uma colcha de retalhos de preces singelas. Tá muito esquisito falar, porque eu falo e escuto aqui no telefone. Mas, se Deus quiser, na semana que vem, o meu computador vai estar mais ajuizado. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Bom, então vamos encerrando. Agradecendo ao mestre Jesus a oportunidade de estudo dessa noite. Pedindo mais uma vez, Senhor, que esse copo de água que nós colocamos
possa ser abençoado. E possamos receber dentro desse copo, Senhor, as energias necessárias para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio. Vamos agradecendo a equipe dos médicos aqui presentes, que cuidaram da gente nos 45 minutos que nós ficamos juntos nessa noite, e que nós sabemos que vão continuar cuidando durante o nosso sono. Que possamos acordar amanhã, Senhor, mais fortes, mais tranquilos e principalmente mais equilibrados. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada aos mentores e que possamos estar juntos na próxima reunião. Amém.